Então quando a pessoa não tem força de convencimento, seu coração não mudou, está ainda apegado aos seus pecados, e às vezes só tira coisas que são evidentes, e continua vivendo em oculto no pecado. Pessoas que têm falso arrependimento dentro da igreja, tira coisas que são evidentes, mas o caráter continua o mesmo. Deus vai pegar essa pessoa. Tomara que não esteja aqui dentro não, hein? Posso continuar ou não? Posso ou não? Pior de tudo é aqueles que são chamados cristão, que gostam de chamar de crente cristão. São relaxados, frouxo, desprovido de compromisso com a verdade, com a palavra, e ainda quer ter direito dentro da igreja. Posso continuar? A razão que é a disposição de pecar, ela não desapareceu, só está detida e restringida por causa do temor temporal. Então todo falso arrependimento, ele é um temor temporal que está restringido aos seus pecados de manifestar, mas depois que passa a culpabilidade e o peso da consciência, ela volta a pecar de novo. Vem para a igreja e sai da igreja, vem para a igreja e sai da igreja, vem para a igreja e sai da igreja. Mas um dia ela vai ter que pagar o preço por isso. Vamos lá, 2 Pedro 2,20, sendo assim, se depois de fugir da corrupção desse mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são outra vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado se tornou pior do que ainda o seu primeiro, porque ele teria sido melhor do que não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, deram as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Dessa maneira confirma-se sobre ele quando é o verdadeiro provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a envolver-se no seu lamaçal. Então são pessoas que a sua transformação é a sua fé forçada, é uma mera disposição do caráter, parcial, temporal, forçada e obrigatória. Então parece que aquela pessoa que fica forçando. É difícil isso, porque tu força ir para a igreja, força a pessoa a mudar. Irmão, não tem arrependimento, irmão. Não adianta forçar, tu vai ter que orar para Deus trazer um arrependimento. É obrigatório, forçado. Elas são só com um pouco de culpa, depois que elas vão na igreja ficar com um pouco de culpa, depois, tu vê que a maioria não volta aqui dentro? Aceita Jesus, não volta mais? Ele não aceitou Jesus nada não, irmãos. Quem quer Ele volta para casa, quem quer Ele busca Ele. Por isso que o caminho da salvação, infelizmente, ele falou que o caminho é estreito, é para poucos que estão por essa porta, este caminho. Nosso desejo é que o mundo todo seja salvo, mas infelizmente ele falou que largo e espaçoso é o caminho que produz perdição. São muitos que andam por ele. Mas o caminho que produz a vida eterna, a salvação, é estreito. A porta é estreita, mas que te levará para a eternidade. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Então esse tipo de arrependimento é estúpido, é débil, é mentiroso, enganoso e se baseia sobre a própria justiça, da justiça própria. São pessoas que são príncipe ainda das suas próprias ações, que ainda estão assentados no seu trono, no seu próprio orgulho, segurando o bastão do seu ego, coroada com as suas mentiras e tendo um anel de justiça própria. Então essas pessoas vão ter que passar por muito quebrantamento na vida para talvez ter arrependimento. Mas tem um perigo, posso falar um perigo para vocês? Pessoas que não têm o verdadeiro arrependimento, posso falar o grande perigo da tristeza segundo a carne e o mundo? Quer me ouvir ou não quer? O grande perigo é que depois de, por muitas vezes, a pessoa tem oportunidade de se arrepender. Ela passa pelo constrangimento, ela sabe que está errado, ela chora segundo a sua própria carne, mas ela não se humilha segundo o que Deus quer. A sua consciência vai se tornando adaptada a esse tipo de comportamento, até chegar ao ponto que ela é cauterizada a sua consciência. Não tem mais lugar para arrependimento nessa vida. Não tem mais lugar. Hebreus nos exorta o seguinte, que na lei, as pessoas morriam sem pena nenhuma, sem misericórdia nenhuma, com duas testemunhas. Quanto mais julga agora, digno de condenação eterna, aqueles que ultrajam, que pisam no sangue do Cordeiro de Deus. Que depois de ter consciência dos seus arrependimentos, volta aos seus antigos pecados. Só resta para ela uma expectativa de horror e de condenação eterna. Olha o peso da palavra, irmãos. Olha o peso que você tem que ensinar dentro da tua casa para os seus filhos. O Senhor ensina Israel, fala, olha, você quando entrar na terra que eu prometi aos seus pais, quando você receber, começar a prosperar, grave as minhas leis, ensina ela dentro da tua casa, transfira para os teus filhos, para os seus netos. Quando você estiver assentado, fale sobre a minha lei. Quando você estiver andando pelos caminhos, recite a minha lei. Ensina isso aos teus filhos. Abre essas palavras aos teus filhos. Fale a verdade aos teus filhos. Senta e medite nas escrituras com eles. Medite com eles, deixe eles muito conscientes do que é a lei e a justiça de Deus.
A tristeza, segundo o mundo, é só um alívio e desencargo de consciência, como eu já falei. Pessoas às vezes querem alívio com a nossa paz, mas não querem ter o nosso príncipe da paz. Sabe o que eu estou falando com vocês? Sejam mais retos, um pouco mais seguros e firmes com a palavra do evangelho que vocês pregam às pessoas. Tome muito cuidado com quem você coloca a mão, porque você está dando a tua paz para pessoas que não querem o príncipe da paz. Tem muita pessoa com remorso, que nós oramos, damos misericórdia para ela, damos compaixão para ela, mas essas pessoas acabam nos roubando a paz que nós temos. Pegamos guerras desnecessárias. Se não quer transformação, meu querido, segue o seu caminho então. Quer transformação, quer o meu Deus, então eu pago o preço por você. Então vocês tomem muito cuidado com a falsa compaixão no coração de vocês, hein? Vocês sejam muito retos em tudo que vocês vão fazer, porque Deus está te vendo. Aí a Bíblia ainda deixa uma coisa bem clara para você no livro de Romanos, capítulo 1, lá no versículo 28, e diz que não somente aqueles que praticam os pecados, mas aqueles que consentem com os pecados serão juntamente julgados. Tem muita pessoa agora aparecendo aí na mídia, porque ficou aliciando homossexuais dentro da sua casa, e eles estão se voltando contra essas pessoas famosas na mídia. Fica aliciando pecado de pessoas dentro da sua casa, fica tendo amizade com pessoas que não querem arrependimento, vai trazer uma hora ou outra condenação, maldição, consequência. Ame o pecador, mas não se envolva com o pecado dele. Não passe a mão, não conviva. Eu tive a experiência de ver pastores e muitas pessoas aliciando demais, pessoas que tinham dinheiro eram homossexuais, e padecem porque os demônios têm acesso à vida deles. Vocês têm que ter temor no coração de vocês do que eu estou falando. Não é para você, eu estou falando sério. Mas eu tenho um parente, eu tenho um filho que é homossexual. Opa, é uma coisa, mas não compactue. E se estiver prejudicando você, fala assim, ó, caminho da roça, meu querido. Quer viver a sua vida, mas não traga destruição para dentro da minha casa. Infelizmente tem um momento que pai e mãe, irmãos, tem que ser severo. E posso dizer uma coisa sobre a lei que Deus ensina na palavra? O Senhor fala para o sacerdote, se a tua filha se prostituir, quebrando meus mandamentos, colocará ela no meio do povo e tu queimarás ela viva. Misericórdia. Irmãos, que dor é essa só de eu ler essa palavra? Eu falava, Deus, por que tu pede isso? Para que eles sejam santos e nunca mais pequem contra mim, para que eles não sejam totalmente destruídos. E o Senhor falou assim para mim, todos de qualquer maneira seriam destruídos pelos seus próprios pecados. Só trariam ainda mais pecados. Eles não tinham remissão. O juízo era mais severo na lei, porque tinha que ser imediato, porque trazia uma autocontaminação. Falou, se não tirar o pecado do meio de Israel, todo Israel perecerá, para que todos não pereçam, para que tu, sacerdote, não pereça, e a tua geração mate a tua própria filha. A lei. Então às vezes você ainda pondera ainda de dar uma exortação para a tua família, para os teus filhos. Há momentos que você vai ter que pegar a vara da disciplina, meu querido. Às vezes você vai ter que ter posições para preservar a sua vida, a vida deles. Que às vezes você fere o filho hoje, mas você ganha ele amanhã. E se não fosse muita varada que eu tomei da minha mãe e do meu pai lá atrás, eu não seria a pessoa que eu sou hoje também, tá? Se não fosse as duras correções que eu passei, por mais que às vezes eu tinha ódio, queria pegar meu pai e minha mãe, eu tinha ódio, mas Deus me transformou. Depois quebrantou, fazia a gente chorar. Quando a gente chorava, quebrantava e perdoava. Aí voltava o perdão. Voltava para o nosso estado de consciência. Os demônios tinham que sair na varada. Se não sai na graça, então sai na lei. Pega a vara e derruba esses capetas na vida dos seus filhos. Dá glória a Jesus. O pai que afugenta a vara do seu filho, será participante e você vai padecer por isso. Você sabe muito bem o que eu estou falando para vocês. Quem está comigo dá glória a Jesus. Tem coisa que é dura de ouvir, né? Vai lá ler para você ver na lei, para você ter mais temor do Deus que você serve. Quem Ele é. Fala temor.